Então tudo isso, se o governo municipal não fizer um baita governo nos próximos anos, se a Câmara não tiver um papel fundamental de auxiliar, de colocar, quer dizer, de alertar o prefeito, de chamar a atenção para os graves problemas, verificar as prioridades, a gente tem um grande orçamento. Diz que 1 bilhão vai para a Folha, aí depois uma área de recursos vai para grandes empresas e acaba gerando pouco recurso, e ainda pode manejar o orçamento para lá e para cá. Então é perigoso isso. Tem que ser vigiado, sim, por prioridade. Não estou dizendo que vai levar vantagem no dinheiro público, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que precisa ser muito bem aplicado nos próximos anos. Se vocês, vereadores, não tiverem essa visão da importância do mandato parlamentar, só existe democracia forte, só existe justiça com um parlamento forte. O parlamento é tudo, tanto o parlamento é tão forte como existe. Países hoje, a grande maioria de países modernos é parlamentarista. Você nasceu, eu nasci, mas eu tenho oportunidade hoje de não morar aqui. E não, eu moro aqui porque amo essa cidade. E vocês, homens públicos, têm que enxergar que precisa trabalhar 10 vezes mais, alertar prefeito 10 vezes mais, errar 10 vezes menos, para a gente ter uma cidade que vai descaracterizar se não for bem administrada, e nós vamos perder essa princesinha do Atlântico. Você desculpa esse desabafo, vereador. Carinho e tem uma responsabilidade muito grande com essa terra que você tem, que você é formador de opinião, você mobiliza, você ajuda a fiscalizar, criticar e também elogiar, e acho que esse é o papel do cidadão. Eu, Zezé, eu sou oposição porque discordo da forma política dessa atual administração conduzir o município. Por isso sou oposição. Mas é exatamente como você falou. Não é porque eu discordo politicamente, que eu não acredito no modelo que está sendo colocado e executado, que tudo que chega desse governo na Câmara, que é ruim, eu tenho que me posicionar de forma contra. Então são vários os momentos na Câmara de Vereadores que o nosso mandato vota favorável à medida do governo, porque somos responsáveis por essa cidade, por essa população. Então a mesquinhez política da disputa, vamos deixar as disputas para o momento eleitoral. Vamos fazer, nesse momento, a política de P maiúsculo. Isso o nosso mandato está fazendo. E agora, obviamente, a gente gostaria muito de uma reciprocidade, porque são várias as discussões, são vários os projetos que o nosso mandato ao longo do ano nós colocamos naquela casa, e que infelizmente eu não vejo outro motivo senão o desse fato de somente por ser um polo contrário para os projetos terem sido recusados. Quer ver, Zezé? Só para... Não, deixa eu te falar, aí eu vou te cortar, você vai me desculpar. Eu vou te falar do meu ponto de vista, tá certo? Claro. Eu vou te falar do meu... Deixa eu te falar que eu sou eleitor também nesse município e acompanho essa vida política. A coisa que eu mais senti em relação, até você, em relação ao vereador Igor Sardinha, uma coisa que eu... E fiz uma defesa aqui no ar, foi em relação a primeiro que você teve o cuidado de fazer aquela lei dos plantões. Você teve um cuidado de ir para a rua, de pegar assinatura, de ter apoio popular, que é polêmico. Quando a gente fala em médico, gente, todo mundo fica assim meio cabreiro, tá falando de médico, é um perigo, médico, porque a gente sabe a importância do médico, a gente sabe que o médico, a gente pensa em médico, pensa em vida. E o Igor teve até o trabalho de botar barraquinhas na cidade toda, eu acompanhei, e vendo o que a população achava. E que existe em toda a profissão, eu sou radialista, existe o mau radialista, o bom radialista, existe o bom policial, o mau policial, existe, quer dizer, o bom professor, o mau professor, existe o bom político, o mau político. Eu falo, não, quanto tem mau político a dessa? Mas e existe também o bom médico e o mau médico. E a gente ainda mais sabendo que a vida está em risco, e a gente vê hoje existe... Gente, quando tem pouco, é um problema. Tem muito pouco médico hoje para o tamanho do Brasil, para essa população. Tanto é que a Dilma está aí trazendo médico do exterior.
E em virtude disso, quer dizer, médico tem uma porção de emprego, e acaba, quer dizer, o médico querendo ganhar mais, pegando vários plantões, e às vezes não dá conta até como pessoa humana. E falta determinados plantões, mas isso é muito problemático. É muito problemático. Nós temos regiões afastadas, que naquele momento a falta de um médico é crucial. Nós temos um especialista que, de repente, se o especialista tal tivesse naquele ponto, teria salvo uma criança, teria salvo uma pessoa idosa. Então, o Igor fez aquele projeto que não veio da cabeça dele, veio da cabeça do povo de Macaé, tanto é pelo número de assinaturas, foi um projeto que queria a população de Macaé. E para o Igor ser de oposição ali, na Câmara de Vereadores, aquilo foi rejeitado. E quando eu vejo um próprio médico dizendo, quer dizer, que acho um absurdo começar pelo médico, porque eu acho o contrário, eu achava que até os médicos deveriam se valorizar. É pela importância de vocês, médicos. Vocês são os mais importantes de tudo. Tem que começar pelo mais importante. Tem que começar pelo mais nobre. Então, seriam todos os funcionários públicos, teriam que ter horário que chega, que sai, que dia que trabalha. É claro que nós temos que chegar na perfeição de todos. Vamos olhar no barracão hoje, que é a listagem dos homens que trabalham no barracão. Tem que ter. Mas nós temos, como é que começa isso? Tem que começar por uma categoria. E a categoria mais nobre, a categoria mais importante, a categoria da vida é o médico. Então, nada mais justo do que começar pelo mais importante, pelo mais nobre, que é o médico. Então, eu sou a favor das leis dos plantões e como a grande comunidade geral no município de Macaé. E que foi rejeitado aquilo. Então, você pode ter certeza que você tem a minha solidariedade também nisso, como sua postura como vereador do projeto. Foi rejeitado na Câmara. Eu sou, quer dizer, a favor e mais, quer dizer, minha solidariedade ao vereador Igor Sardinha. Você, um dia depois da lei do projeto ter sido rejeitado, você fez um discurso extremamente importante que eu fiz questão de ligar aqui e agradecer, porque, Zezé, você falou tudo. Na realidade, por que o médico? É porque ele é de fundamental importância, ele lida com um bem maior que a vida. A ausência ou o atraso dele é o preponderante para a continuidade de uma vida ou pela morte de uma pessoa. E o que a gente quer é simplesmente transparência. O que a gente queria é que em todas as unidades de saúde tivesse um simples quadro informativo com a listagem de todos os profissionais que trabalham ali e o horário dos seus plantões, para que o próprio usuário do sistema de saúde pudesse ser o maior dos fiscais da lei. E nós, de certa forma, além de fecharmos as portas, criarmos dificuldade para o tal mau profissional que não cumpre com as suas obrigações, a gente estaria também, Zezé, exaltando o bom profissional. Porque veja só, aquele bom profissional que não falta, que está sempre presente, às vezes ele recebe uma saraivada de críticas de quem ali chega e não consegue um atendimento adequado, simplesmente porque ele está ali. E ele está ali. É o outro que está faltando, é que está ocasionando aquela reclamação num bom profissional que está trabalhando. E é verdade, acontece. A publicidade da lixa estaria mostrando que é o seguinte: eu estou aqui fazendo o meu papel. Olha a placa aí que eu estou tá no meu plantão. E aquele cidadão se vendo ali com os seus direitos sendo completamente usurpados, ele ia ter lá, poder fazer ele ia ser mais educado até com o médico que está trabalhando. Exatamente. Ele ia dizer, olha, por exemplo, está um médico lá e está com atendido e só veio um pediatra. Aí o pediatra está atendendo aquela fila, criança chorando, já está com horário de fome, todo mundo critica o médico, filha da mãe, isso está demorando, isso é... Mas se tivesse uma placa, o próprio médico dizer, gente, eu estou aqui. Claro. Olha os médicos aqui que deveriam estar aqui, não estão. Zezé, você vê, essa semana, na unidade pediátrica ali no antigo fórum, teve um dia que chegaram ali, as pessoas começaram a chegar e não tinha pediatra para atender. Eles tiveram que ficar durante um determinado período com suas portas fechadas, sem oferecer o atendimento à população, porque os médicos não estavam ali. Então, são essas situações que a gente tentou mudar. Vamos abrir essa caixa preta, vamos colocar quais profissionais tinham que estar ali e não estão. E a população tendo acesso a essa informação. Foi a segunda vez que o projeto foi rejeitado. E outra coisa, e é um papel, quer dizer,
estava ajudando, como se fosse uma Câmara de Vereadores. O povo ia virar um fiscalizador, que é a principal função de Câmara. Controle social, participação seria popular. Fiscalização. Exatamente. Então, Zezé, ó, você vê, teve essa lei dos plantões, nós estamos vivendo aí um período agora com dengue de uma forma contundente no município. E lá no início do ano a gente tinha apresentado o projeto de lei. Porque se hoje você vai, qualquer loja de material de construção, você vai comprar uma caixa d'água, você quer uma tampa da caixa d'água só, que toda hora se perde, quebra, vento leva, você só consegue comprar o kit, que é caixa mais tampa. E o cidadão, principalmente, primeiro que ninguém quer comprar o que não precisa, tua caixa está intacta, você quer a tampa. E segundo que hoje a dificuldade econômica é muito grande. E ainda tem a questão econômica. Então a gente fez uma lei, até de certa forma para regulamentar uma outra lei estadual, que era você obrigando as lojas a fazer a venda em separado, para você facilitar o acesso à tampa e você acabar com um dos maiores criadouros, vetado pelo governo. O projeto, uma lei nos bancos, a gente queria, Zezé, que os bancos, que hoje tradicionalmente aqui em Macaé abre às 11 horas, a gente queria que abrisse às 10 horas da manhã, mas de 10 às 11 só entraria no banco o idoso, a gestante, o portador de necessidade especial, as mães de criança de colo. Todos os caixas funcionando, naquela 1 hora só eles entram. Porque hoje em dia aquela fila preferencial é uma grande mentira. É mais lenta ela do que maior e às vezes maior do que uma fila normal. Exatamente, para a gente garantir o direito a um atendimento preferencial, vetado. E Zé Alves vai adorar esse projeto aqui. Não tivemos. A Sapem, a gente vai brigar. Não, a Sapem, ela apoiou desde o primeiro momento e o projeto foi vetado. Então assim, Zezé, eu em uma dessas rejeições ao longo do ano, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que a gente estava fazendo as lamentações nas redes sociais. Ela me mandou uma mensagem, uma frase do grande mestre Darcy Ribeiro, que disse... Professor Darcy Ribeiro. Exatamente. Ele falou o seguinte: tudo que eu tentei na vida, eu fracassei. Eu tentei alfabetizar o povo brasileiro, eu não consegui. Eu tentei a construção de universidades fortes e sérias, não consegui. Eu lutei pelo direito dos índios e não consegui. Mas os meus fracassos são as minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Eu acho que é mais ou menos por aí, Zezé. A gente fez o nosso trabalho, a gente fez o nosso papel, a gente batalhou e todas essas discussões, nós vamos criar formas e ferramentas de novamente continuarmos esse debate. Não vamos aceitar simplesmente não foi, não quiseram, porque são medidas importantes. Tivemos vetos, Zezé, em relação à fiscalização do transporte público. Nós tentamos fazer com que as planilhas da empresa concessionária da CIT automaticamente, mensalmente, tivesse que ser enviados para aquela casa para a gente poder fiscalizar. Tudo isso vetado. Então, assim, é o que eu estava falando. Nós somos oposição, mas não somos oposição porque discordamos do modo de gestão, mas não somos a oposição cega que tudo que chega é contra. Pode puxar o histórico das deliberações na Câmara que ninguém vai poder levantar um A contra o nosso mandato. Agora, acredito que o governo municipal, ele também tem que ter um olhar que ele pode discordar politicamente da oposição, mas essa disputa política não pode acabar ferindo a população e as melhorias para a população. Essa é a nossa crítica que a gente faz aqui e que poderíamos aí estar com direitos e avanços muito importantes para a população durante esse ano se não fosse tudo isso. Ô vereador, mas agora deixa eu, como eu estou chamando a responsabilidade da Câmara também, eu acho que são duas prioridades máximas hoje que eu vejo. Eram três. Uma, eu vou fazer um elogio ao prefeito. O prefeito já começou a fazer, contratou uma baita empresa e está fazendo uma coisa que Macaé não fazia há mais de 30 anos, que é o esgoto. Então, esse foi um ponto muito forte. Eu estou dizendo que até agora é o maior legado do governo do doutor Aloysio, mas outra fundamental é a água. Outro assunto que não será resolvido e é grave, que bota em risco a vida e a segurança pública. Então, se os senhores, vocês vereadores, não tiverem agora a sensibilidade de que tem dois graves problemas pela frente, água e segurança pública, vai ficar
difícil viver nessa cidade nos próximos anos, vereador Igor Sardinha. Zezé, vou te dizer que são duas questões que já há algum tempo vem tirando o sono da população macaense, sendo que a água já há bastante tempo e a violência na cidade num crescimento espantoso, principalmente na história recente do município. Só para que a gente tenha uma noção, Zezé, da questão do problema do efetivo, nós temos hoje, na zona sul do Rio de Janeiro, nós temos um policial para cada 100 habitantes. Nós temos aqui na nossa região um policial para cada 2.800 habitantes. Então, para você ver a diferença de foco e de prioridade do governo do Estado em relação à segurança pública. A gente tem que ter muito vigor político, muita luta para fazer com que o governo do Estado entenda que o secretário é secretário estadual de segurança. Ele não é secretário municipal ou no máximo ali da região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente vem sofrendo uma escalada de violência e não vem a estrutura do governo do Estado, ela não vem acompanhando essa escalada, ela vem ignorando os números. Agora, os últimos números, nós tivemos aqui no último mês um crescimento, Zezé, na ordem de 70% no número de assaltos a residências. A todo dia que a gente sai na rua, a gente escuta um relato, é um assassinato, é um roubo, é um sequestro relâmpago. A cidade de Macaé está refém. E a classe política, ela não pode se calar. Não é porque é aliado do governador, é porque fulano que vai se calar, não. Tem que fazer o enfrentamento, tem que cobrar. Mas além do governador, Igor, vocês têm que levar também, nós temos que aproveitar esse orçamento. Isso, envolver o município nisso. Claro, essas questões, primeiro, se você colocar a guarda municipal na rua, equipada, com carros, com toda na rua, só o sentimento de segurança já vai ser uma coisa fantástica. Quadriciclos na praia, quadriciclos na rua direita, rodando ali na rua principal do Parque Aeroporto, um quadriciclozinho, dois policiais, quer dizer, dois guardas municipais, eu poderia ter outro nome, agente de segurança pública no municipal, uma roupa bonita, chamativa, forte. É inibidor. E outra coisa, tem agora também o instrumento do PROEIS, que você, enquanto executivo municipal, você tem a condição de remunerar aquele policial para que ele, na folga, ao invés de ele... É uma forma de oficializar, institucionalizaram o bico do policial na folga. Você mantém ele na rua sendo remunerado pela prefeitura. Agora, a prefeitura tem que assumir isso para ela, não pode atrasar, porque se ela atrasar o pagamento, ficar 3, 4 meses, o policial perde o interesse de estar ali e não quer mais participar do programa. É melhor no bico privado que vai lá e recebe na hora, no final do dia. Então, assim, essas questões, elas têm que ser colocadas de maneira prioritária. A gente tem que tratar o problema de frente. É claro que as UPPs que vêm produzindo avanços na capital, é claro que vem havendo, a gente sente que vem havendo uma migração da violência para cá. Isso é nítido. Tem que enfrentar o problema de frente. Na questão da água, a mesma coisa. A gente tem um histórico, um passivo muito grande em relação à água, porque durante muito tempo, lá no governo do Marcelo Alencar, o Marcelo Alencar ele fez um processo de sucateamento das empresas públicas para, no interesse de tudo, privatizar. Conseguiu fazer com a Serge, tinha o mesmo plano com a SEDAI. Então sucatearam a empresa perdeu o seu capital de investimento. Exatamente no momento que Macaé crescia muito, a SEDAI não botava R$1 aqui. E aí depois saiu o governador Marcelo Alencar, tivemos o governador depois Garotinho, que por causa de briga política também não vinha investimento para cá. Ficou um passivo, Zezé, exatamente no momento que Macaé cresceu de forma avassaladora, muito grande. E agora a SEDAI, ela tem que ter o discernimento que ela tem todo um histórico, um atraso para cumprir e para vencer. E essa cidade continua crescendo e ela tem do passivo para vencer. Por isso a rigidez na fiscalização dos contratos, por isso cobrar o cumprimento de cada meta, por isso fazer com que ela saiba, ela faça os planejamentos tendo essas informações que o próprio vereador Maxwell trouxe aqui.
para ela saber que a gente não pode ficar aqui enxugando gelo. E aí o papel do vereador como fiscal é cobrar, é estar ali em cima, é buscar soluções. E aí, Zezé, politicamente eu vou colocar mais um ingrediente importante. Como é necessário que tenhamos deputados da cidade na Assembleia Legislativa para fazer esse enfrentamento, para repercutir politicamente na Assembleia, na Alerj, as queixas e as necessidades aqui dessa população. É fundamental, é fundamental. Por isso, eu até aproveito aqui, eu vou colocar nas próximas eleições, eu vou colocar o meu nome à disposição da população para ser candidato a deputado estadual. Vou, porque Macaé ressente de voz. É preciso que a gente tenha. Tem vários municípios que não têm a importância de Macaé no cenário nacional, Zezé, e que conseguem conquistas fantásticas, porque tem mais articulação política, porque cobra mais, porque grita mais, e a gente vem perdendo oportunidades históricas. Isso tem que acabar. Ô Igor, dá agora eu acho que é fundamental eu atiçar um pouco vocês na Câmara Municipal, chamar essa Câmara no próximo ano para que vocês entrem com gás total. É importante legislativo forte e nós discutirmos esses problemas que afloram aí dentro da comunidade de Macaé. Sabendo que Macaé tem uma dívida com a periferia também enorme, nós estamos aí, cidade rica e periferia pobre, é uma vergonha, a gente anda pela periferia, é esgoto a céu aberto, é falta de tudo, falta de energia, a AMPA não bota a luz lá dentro, é um caos e que nós temos que pagar. Não adianta ter uma cidade bonitinha na zona sul nossa, Praia do Pecado, Praia dos Cavaleiros, a zona sul nossa, e deixar o outro lado da ponte do jeito que está. Então Macaé é um todo, isso também é uma coisa que os vereadores têm que ter noção disso tudo, e mais, de fazer uma briga ferrenha para esses graves problemas, como água, segurança pública, são assuntos, às vezes, estaduais e às vezes até federais, como segurança pública também, que é problema também da federação, mas é fundamental a gente trazer para o município, hoje que tem um orçamento aí, que vai passar de 2 bilhões. E tudo vale em relação à qualidade de vida do cidadão. Na hora que não tiver água, não tiver segurança, nós não temos qualidade de vida nesse município. Mas eu quero que você termine mandando um abraço aí, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para toda a população de Macaé, e que o pessoal esperar que vem mais trabalho para o ano que vem, né? 2014 está batendo a porta. Zezé, queria dar aí um Feliz Natal, um Ano Novo de muito sucesso, muita saúde, muita paz para toda a população macaense, e dizer que 2014 vai ser mais um ano importante, de muito trabalho, de muita luta, onde tentaremos aí motivar que todas as grandes e importantes discussões e realizações que esse município tanto precisa, que aconteçam. Nós vamos continuar utilizando do nosso mandato como ferramenta para isso, fazendo uma oposição responsável, construtiva, na base das ideias, sem ficar fazendo aquele discurso barato, de ofensa, de nada disso. Então, peraí, deixa eu só um parênteses, vereador, que chegou um e-mail aqui, Maximiliano Cavalcante da Mota, exatamente sobre isso que você está falando. Bom dia, Zezé. Eu quero, como cidadão macaense, agradecer o Igor Sardinha pela sua ingerência quanto ao chamado Roubando Legal. Você é diferente, por isso faz a diferença. Tenho acompanhado o seu trabalho pelo Face e vejo que você vai marcar o seu mandato, porque seus feitos têm marcado as nossas vidas. Continue assim. Ninguém é diferente quando age de maneira igual. Parabéns mais uma vez por esse excelente trabalho que você tem prestado. Ser oposição não significa ser contra as pessoas que agem de maneira correta. Ser oposição significa ser contra ao fato do que naquilo que é nocivo à população. Isso é ser contra. Admiro pessoas que apontam os erros para que eles sejam corrigidos. Continue assim, Igor, sendo contra o que é nocivo a nós, o povo. Pois é, deixa eu pegar o nome dele aqui, o Maximiano Cavalcante da Mota, agradecer pelas palavras, e é exatamente isso que a gente estava falando aqui, né, Zezé? É aquela oposição construtiva,
firme, mas construtiva, sem ofensa pessoal, sem uma discussão baixa, barata, mas numa tentativa de você, demonstrando a sua contrariedade de maneira responsável, você conseguir identificar os melhores caminhos para esse município. Eu acho que é exatamente isso que Macaé precisa e é exatamente isso que nós vamos continuar buscando fazer no ano de 2014. Queria especialmente para vocês deixar aqui os meus cumprimentos e mais uma vez, toda vez que eu venho aqui, eu não posso deixar de falar isso, da importância do seu programa e da sua atuação para a construção dessa Macaé. É onde todo dia fala do problema e quando consegue vencer o problema está aqui também para louvar, para ajudar. É esse instrumento de pressão para às vezes tirar nós políticos, às vezes nos colocamos numa zona de conforto e você está aqui para chegar, para espetar, para fazer com que a gente saia da inércia, muitas das vezes, e é isso que faz Macaé andar, melhorar. Então também, mais uma vez, parabenizar por mais esse ano de 2013 aí, de uma atuação exemplar do programa, e não só de você, mas de toda a sua equipe. Obrigado, parabéns, Igor, Feliz Natal para você e para sua família, dá um beijão na esposa, na família lá, você tem um Natal muito feliz e muito trabalho em 2014, com muitas realizações a favor de Macaé.